filha perdeu a primogenitura, ninguém seja devasso, ficarão de fora os cães, feiticeiros, idólatras, todos que amam a mentira. Ou será que esses textos estão ali só para poder colocar terrorismo psicológico em nós? Só para porque não tem mais nada para escrever, coloca aí, ficarão de fora. É isso? Ou não? Será que tem que ter um mínimo de pureza para poder participar das bodas do Cordeiro, do arrebatamento da igreja, do tribunal de Cristo? Ou vai de qualquer jeito, meu irmão? Já que é a última hora da feira mesmo, paga 50 centavos na baciada aí. Não é. A gente sabe que não é. Não tem como. Por isso, quando a gente fala de arrebatamento da igreja, a gente tem que falar de santidade da igreja. Porque a plenitude dos gentios vem no tempo da apostasia da igreja, o abandono. Aí vai a turma toda para a grande tribulação. Porque aí diz que ele vem, faz um concerto com todo mundo por uma semana. Quando muitos crentes começarem a ver a glória do Israel político, a bandeira de Israel tremulando em tudo quanto é lugar, os sinais que acontecem no judaísmo, a alta propaganda que existe no povo judeu, mesmo que tenha o ódio das nações, um monte de crente vai abraçar, porque tem um monte de crente que gosta da teologia da prosperidade, bastante, né? Gosta da teologia da prosperidade, ser rico, né? Igual o povo de Israel, etc e tal. Só que a profecia de Daniel fala, nem tudo são flores, né? Porque na metade da semana o cara trai a aliança. Na metade da semana o que acontece? Diz o apóstolo Paulo na carta aos Tessalonicenses, o anticristo, ele é o filho da perdição, ele é o homem do pecado, ele se opõe contra tudo que se adora ou se chama Deus. Ele vai realmente levantar a hegemonia do judaísmo como bandeira religiosa. E parece que vai ter mesmo um terceiro templo. O Apocalipse revela que vai ter um terceiro templo. Está dizendo que tem as duas testemunhas mártires que profetizam lá na praça da cidade. Essas duas testemunhas, não sabemos quem é, serão dois profetas de Deus que vêm no tempo da grande tribulação e ficam ali no templo. Diz que o templo é medido e eles ficam ali nas cercanias do templo, profetizando, né? Dando sinais, executando sinais. É evidente que eles estão ali. Portanto, tem um terceiro templo, sim, para surgir. Uma guerra entre as nações, sim. A hegemonia de Israel, sim. Aí que diz o apóstolo Paulo, que o anticristo chega, vai até o templo, que é o templo da adoração a Deus. Diz que ele vai fazer a mesma coisa que o rei Uzias fez, o rei Asa, né? Asa e Uzias, o mesmo rei. O que esse rei fez? Ele entrou no templo de Deus. Não podia, ele era um líder político. Ele é o rei. Quando ele entrou, ele fez o serviço sacerdotal, ele ofereceu incenso perante o Senhor. Ele assumiu as funções sacerdotais. O anticristo vai mais longe, porque diz que ele vai até o templo de Deus e ele usurpa o culto para ele exige adoração. O Apocalipse deixa claro que a imagem da besta vai ser para todo mundo ver. Ele exige adoração. Você acha que se ele exige a adoração do judeu, não vai querer a sua adoração, a minha, de quem estiver por aqui? Como que vai ser isso daí? Com toda a tecnologia que tem, que existe, que é fácil colocar a imagem do anticristo aqui na tela do celular e dizer, clique aqui para a adoração de hoje, porque no mundo islâmico tem isso, tá? Eles têm lá um aplicativo lá das 8 orações, então eles vão fazendo o controle para você participar da primeira, segunda, terceira, das 8 orações que existem no mundo islâmico. O aplicativo dá conta disso aqui. Então, na minha imaginação, seria isso. Chegou a hora da adoração para o anticristo, igual Nabucodonosor lá. Todo mundo aqui conectado, na minha imaginação, tá? Na minha ideia. Todo mundo conectado. Então vamos conectar, chegou a hora da adoração. Qual é a hora da adoração do anticristo? 3 da manhã? 3 da tarde? Que hora que é? Meio-dia? Aí tem que estar plugado, conectado, igual quando eu estava trabalhando no home office, ó. Meio-dia tem reunião, aparece aí. Cadê você, Rogério? Estou aqui. Tem que falar com o pessoal lá de home office. É assim que eles fazem o controle. Na minha imaginação seria mais ou menos parecido com isso. Ou a projeção da imagem dele aí em holograma, chamada de voz e confirmar com biometria, ó, que é você mesmo. Que faz com que todos, grandes e pequenos, recebam um sinal na mão direita,
Por mão direita a gente fica imaginando que é aqui, né? Mão direita, velho, vai daqui, ó, da ponta do dedo até o cotovelo. Isso aqui é mão direita, de acordo com a cultura bíblica. Isso aqui tudo é mão, tá? Jesus foi crucificado na mão, que é mão, faz parte. Na mão direita, ou então fica diante do celular, reconhecimento facial, pronto. Está adorando o anticristo dos judeus. Fala, meu irmão. Lê aqui o texto que o pastor estava citando, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, vou ler do 6 aqui até o 8. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Pergunta, professor. Esse somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, seria a igreja? Ninguém sabe. Só Paulo sabia. Paulo colocou esse enigma aí tem a hipótese, né? Pode ser o diabo, tá? Que está resistindo até que ele seja afastado e tirado, para que aí o anticristo seja revelado. Porque o anticristo é assim, ele é a última cartada. Na hora que ele for revelado, o apóstolo Paulo fala que ele vai ser aniquilado. Quando ele é revelado, quando ele é desmascarado, aí ele é aniquilado, acabou com o diabo. Porque assim que o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo, o diabo é preso. Então tem que segurar o anticristo, segurar para ele não ser revelado. É a primeira hipótese, tá bem? Segunda hipótese é que é o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel está resistindo até que ele seja retirado, no caso aí, como acontece no Apocalipse capítulo 12. Ele vence, né? Então ele ocupa os céus, agora ele retira suas tropas e o diabo é revelado. Essa é a segunda hipótese. Terceira hipótese, alguns interpretam que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se coloca como sendo alguém que resiste, mas é uma interpretação fraca, tá bem? Quarta hipótese seria o Espírito Santo. É aí que o pessoal fala que o Espírito Santo vai ser tirado e tal, ele vai ter mais Espírito Santo. E a quarta hipótese, como a gente já viu aqui, é fraco também. E a outra hipótese é que é a igreja. A igreja seria tirada, aí o anticristo é revelado. Se for a igreja, então está na grande tribulação. Está enfrentando o anticristo. Por isso é hipótese após hipótese. Eu já aventei as todas aí e para mim continua incógnita. Eu não sou ortodoxo, não sei quem é que está resistindo até que do meio seja tirado. Eu já fui para o livro de Daniel para saber quem é que é tirado, né? Mas não tem quem é que é tirado ali. Só Paulo sabia. Bom, não sabemos. O fato é que tem algum impedimento aí que está segurando a revelação do anticristo. Não é a chegada, tá? É a revelação. Ele tem que ser desmascarado. Quando que ele é desmascarado? Paulo fala, quando ele se entrar no templo de Deus e ele exigir a adoração. E o Apocalipse diz que ele vai conseguir a adoração de todos. Porque depois que ele fizer isso aqui, aí a Bíblia diz que ele vai ter mais 42 meses, somente isso, mais 3 anos e meio, ou mais 200 e poucos dias, 1.200 e poucos dias, que é o segundo mandato dele. No segundo mandato dele, aí pronto, a profecia diz aqui em Daniel, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele vai retirar o culto oficial do templo de Jerusalém, querendo parecer Deus, diz o apóstolo Paulo, querendo parecer Deus, exigindo a adoração. É nessa hora que o nosso pessoal da escatologia diz, é nessa hora que os judeus piedosos vão dar um passo atrás, a escama vai cair dos olhos deles e vão reconhecer que eles foram tapeados pelo anticristo, no mundo todo. É nessa hora que os 144 mil entram em evidência, tá bem? Com a pregação do Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes e então será o fim. É uma interpretação, tá, meus irmãos? Não é assim ortodoxamente. É uma possibilidade. Pregação do Evangelho pelos 144 mil, conversão dos judeus, aí Paulo fala, sim, aí todo Israel será salvo. Paulo fala mesmo na carta aos Romanos. Aí todo Israel será salvo.
e acontece alguma coisa que o apóstolo Paulo fala. Agora imagine, se a queda de Israel abrir uma oportunidade de salvação para os gentios, se a queda trouxe salvação aos gentios, como não será a sua reconciliação? Olha o mistério que Paulo fala. Se com a queda veio salvação, o que vai acontecer com o mundo, se não a ressurreição dos mortos? Paulo fala claramente que quando o povo israelita claramente, não é, né? Claramente, inclaramente. Paulo fala, não é claramente, né? Se fosse claramente todo mundo entendia. Mas Paulo fala na carta aos Romanos que quando eles se converterem, os mortos ressuscitarão, a ressurreição dos mortos vai acontecer. E realmente é o que a Bíblia diz que acontece, que com a conversão dos judeus vai vir o milênio, o reino milenial. Aí mais uma vez, escatologia, tem milênio, não tem milênio, é figurado, é não sei o que, como que faz? Se fosse no culto da igreja, meus irmãos, pode ter certeza, no dia que vocês virem o professor pregando lá, no culto da igreja, no culto, entendeu? Com os irmãos que não estão estudando escatologia, vocês vão ver um camarada totalmente diferente. Irmãos, Jesus voltará, o anticristo virá ao mundo, vai prender a besta e o falso profeta e vai começar o milênio. E durante 1000 anos o Senhor Jesus vai estar reinando por aqui. Vocês não vão ver o professor Rogério criando problema na escola bíblica dominical, no culto de doutrina, de santa ceia. Esses problemas teológicos é para o seminário, é só para o seminário. Essa é a sabedoria que Deus nos dá. Aqui a gente senta para estudar. Quando a doutrina é mais fácil, a gente vai embora, né? Pão na manteiga, né? Quando ela tem esses embrulhos, a gente segura. Tem que ser honesto com vocês. Não está claro. Não está claro. Sabemos que vai ter conversão de Israel? Sabemos. Vai haver? Vai haver. Quem vai se converter? Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, é o remanescente que será salvo. Um punhadinho de judeu vai ser salvo. Só o remanescente. No mundo todo, tá? Porque no mundo todo tem judeu. Quem é esse povo que vai ser salvo? Quem são esses judeus aí? São aqueles que estão aguardando o Messias. Aqueles que realmente estão aguardando o sinal do Messias. Que são chamados de eleitos, tá? Há uma característica desses 144 aí, que o Apocalipse diz que eles são virgens, não se contaminaram com mulheres. Aí também eu não sei até que ponto é literal ou de repente mais simbólico. Então aqui eles são comparados, essa referência aí tem a ver com Gênesis capítulo 6, que viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, acharam belas e tomaram para si todas quantas vieram. Tem referência então com a promiscuidade. Não se entregam à promiscuidade, à devassidão moral, à imoralidade. Dá para fazer uma interpretação literal, tá bem? Dá, não tem problema nenhum, mas é uma referência bem profética mesmo, é um pessoal que é puro para Cristo, né? Aí andaram com o Senhor, mas a Bíblia diz claramente que eles são virgens. Aí tem um valor da virgindade, mas aí tem um problema, né? E se eles forem casados? Não faz parte dos 144 mil, pela lógica, tá bem? Não se entregar à idolatria. Isto, seria espiritualizado, não entrar pela promiscuidade. O cenário profético é isso daí. Isso aqui é a última semana de Daniel. Ele diz assim, ó. Então ele vai cessar, né, o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações. Essa aqui é a que o Senhor Jesus falou. E quando lerdes o que disse o profeta Daniel, quem lê, entenda. Jesus falou desse texto aqui. A abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel. É esse texto aqui. Jesus está falando desse texto. É a referência que Jesus fala do anticristo. Quando virdes a abominação da desolação da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Olha, o lugar santo é o templo. Tá? É o templo. E o Daniel está dizendo aqui que o anticristo aqui, ele é chamado de o assolador. Ó. Virá o assolador. Ó. Sobre a asa das abominações virá o anticristo, o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Por quê? O Apocalipse diz o quê?
no capítulo 19 do Apocalipse, dá o ponto final do anticristo. Que hora que é, por favor, irmãos? 45. Dá tempo. Como que vai ser? Diz que o anticristo ele vai ser encurralado, ele vai conseguir arregimentar um exército num lugar chamado Megido, Vale de Megido. Fica ali na região da Palestina mesmo. A profecia diz que é ali que vai acontecer. Só que o que diz o Apocalipse? Que ele vai armar os canhões dele, as armas dele, contra Cristo. Não é contra as nações. O anticristo, ele vai armar o escudo antiaéreo dele, as armas que ele tiver desenvolvido durante a grande tribulação, ele vai fazer isso daqui contra o Senhor Jesus, que arrebatou a igreja no início da grande tribulação e que tem que voltar agora. Por quê? Se tem um princípio de dores e acontecer aqui o arrebatamento da igreja, aí isso aqui é chamado de midi-tribulação, tá? Os midi-tribulacionistas são aqueles que são arrebatados no meio da grande tribulação. Se for no princípio de dores, são pré-tribulacionistas. Se for no fim da grande tribulação, pós-tribulacionistas. Agora, que tem uma parcela de pessoa que vai ser salva na grande tribulação? Um monte. Como? Pelo sangue de Cristo, não pelo próprio sangue, tá? Erraram aqueles que disseram que vai morrer e ser salvo pelo próprio sangue. Não. O Apocalipse diz pelo sangue do Cordeiro, igual você e eu. Ponto. Vão ser salvos pelo mesmo Cordeiro que salvou os judeus, os apóstolos, a igreja gentílica e os da grande tribulação. Mas parece que a grande tribulação é para a salvação dos judeus, porque o tempo dos gentios acabou. O tempo da igreja gentílica acabou. Agora volta para as mãos dos 144 mil e das duas testemunhas mártires. O que diz? Que as duas testemunhas vão ser mortas. Os dois profetas de Jesus vão ser mortos. Aonde? A Bíblia diz, na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Egito e Sodoma, na qual seu Senhor também foi crucificado. Jerusalém. Jerusalém é onde Jesus foi crucificado. Espiritualmente é Jerusalém? Não, é o que? Sodoma e Egito. As duas nações inimigas do povo de Deus. Espiritualmente. Olha só que negócio impressionante. Duas testemunhas de quem? De Jesus. Com poderes do Antigo Testamento, né? Poderes de Elias e poderes de Moisés. Virtude, né? De Elias e Moisés. Alguns cristãos interpretam que é Moisés e Elias. Né? Alguns não, grandes homens interpretam que é Moisés e Elias. Nesse caso, eles teriam que vir para morrer. Só que Moisés já morreu. Não só ele já morreu, como ele apareceu lá no Monte da Transfiguração com Jesus, e o arcanjo Miguel batalhou por causa do corpo de Moisés. Aí, se Moisés morrer de novo, aí você vai ter um problema com o texto que diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você vai ter esse problema com esse texto aqui. Se for Elias, você vai ter problema com o texto de Jesus, porque Jesus falou assim, ó, João Batista é o Elias que havia de vir. Então Jesus identificou o Elias que havia de vir como sendo João. Por isso não pode ser Moisés e Elias, mas sim a virtude de Moisés e Elias, o ministério de Moisés e Elias, que continua. Isso é possível. Quem são esses? No livro de Zacarias eles aparecem. E eles são chamados de as duas oliveiras, que estão diante do trono de Deus. Pessoas que não nasceram ainda, mas que estão predestinadas a nascer. Dois profetas que estão predestinados a nascer e que são as duas oliveiras que estão ligadas com o povo de Israel e não com a igreja gentílica. É a gente fazer essa distinção entre igreja judaica e igreja gentílica. Quem que é o assolador? Não sabemos. De que povo que vem? De Israel. De que nação que vem? Não sabemos. Quando que isso vai acontecer? Não sabemos. No final, ele consegue armar as armas dele contra o Cordeiro. Quer dizer que é um cara que tem uma visão do mundo espiritual. A Bíblia diz que o dragão dá todo o poder a ele e que agora o negócio é impedir a volta de Jesus. Literalmente, com armas químicas. O que ele vai fazer? Que guerra é essa que ele consegue armar no monte, no Armagedon, no Vale de Megido?
Que armas são essas? Não pode ser um mundo só material. Não é só um mundo químico. Tem alguma coisa que a gente não entende, porque ele exige adoração. Ele é Deus. Ele se coloca como sendo um Deus. E sendo um Deus, ele tem o Cristo como inimigo. Aí o Cristo volta com os anjos dos céus e faz guerra contra o anticristo. É o que Apocalipse fala. Porque eles batalham, armam as suas guerras, Cristo vem em guerra, e aí diz que literalmente o anticristo e o falso profeta, que são o assolador, eles são vencidos por Jesus. Paulo fala, o qual o Senhor desfará pelo assombro da sua vinda, né? Pelo resplendor da sua vinda, desfará. São aprisionados vivos, e a Bíblia diz, são lançados vivos, não é que eles são mortos. Eles são amarrados vivos e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E aí, como fica? Que cabras são esses aí? São humanos? Será que são humanos? Será que eles não são geneticamente modificados? Super-humanos? Porque ele recebe uma ferida mortal e ele é curado. O cara ressuscita. É o que diz o Apocalipse, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, toda a terra se maravilha após a besta, dizendo, quem é semelhante a esse que voltou dos mortos? Quem que será esse camarada aí? Meus irmãos, isso é profecia, né? Quem quiser estar por aqui, acho que não, né? Isso que eu creio. Eu creio no arrebatamento. Eu sou pré-tribulacionista de convicção. Bem, creio no arrebatamento da igreja. Se quem crê, a Bíblia diz, quem tem essa fé purifica-se a si mesmo. Purifique-se a si mesmo. Porque na pior das hipóteses, na pior de todas as hipóteses, é que eu posso dizer que é pior, a segunda morte não vos causará dano algum. Serão guardados na grande tribulação. A pior das hipóteses. Não se percebe a grande tribulação. Ela acontece lá fora. De alguma forma, é a pior das hipóteses, essa é que eu posso dizer. Mas eu ainda creio no arrebatamento da igreja. Alguém mais crê? Amém. Vocês creem? Então tá bem, meu. Que venha o Senhor Jesus e nos leve daqui. Eu oro todo dia pela volta de Jesus. Oro todos os dias. Pastor, em relação a essa do pré-tribulacionista, né? Existe um segmento que fala sobre isso não era a visão apostólica dos apóstolos, eles não mencionavam ou não se aprofundavam com relação a essas coisas, em virtude que não se pensava acerca de que enfrentaria ou não enfrentaria a tribulação. Para os apóstolos, o que viesse de sofrimento ou não, eles enfrentavam por amor a Cristo, independente se fosse tribulação ou não. Isso. Aí, quer dizer, agora por volta do ano 1200, né? 1200, passou-se a se falar acerca de pré ou pós-tribulacionista, né? Ou milianista no caso. Isso, foi a partir do final do século XIX. Isso, quer dizer que não se falava esse assunto até o final do século XIX. Então, é um assunto relativamente novo. É recente. Aí a teoria é que isso foi iluminado agora, porque chegou a hora. É a teoria. Então agora, para a última geração, foi revelado, realmente os apóstolos não falavam de um arrebatamento secreto. Não está isso na Bíblia. Arrebatamento secreto, vinda em 2 etapas, rapto da noiva, antes da grande tribulação, não tem isso. Tem a construção teológica, a partir do século XIX. Construiu-se, o que acontece? Muitos irmãos e irmãs, por experiências de arrebatamento, de profecia, de revelação, afirmam que receberam essa profecia. Você não consegue fazer uma exegese disso aí, tá? Exegese não dá para fazer, meu irmão. O texto não diz, porque Paulo fala, em verdade vos digo um mistério. Aí como que eu vou falar de um mistério? Aí entramos assim, qual que é a referência de arrebatamento? Enoque e Elias. Então qual que é o padrão do arrebatamento? Estilo Enoque, estilo Elias. É raro?
Não. Acontece com todo mundo? Não. A igreja da apostasia está preparada? Parece que não. É todo mundo? Não. Quem vai ser arrebatado? O Enoque e o Elias dos últimos dias. Que assim seja. Eu pego nisso aqui porque na verdade a gente viu essa linha de sentimento. Eu também sou tribulacionista. Eu acho que a igreja vai ser arrebatada antes. Inclusive tem uma citação na carta aos Efésios, onde fala que na manifestação do anticristo veremos, mas não participaremos desse governo do anticristo aí. Então eu sou ferrenho em dizer que acho que a igreja ela realmente é pré-tribulacionista. Antes da grande tribulação nós seremos arrebatados em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Vamos para casa? Amém. Uma dúvida. Em algum momento do Pentateuco, não lembro exatamente aonde, Deus fala as terras que os judeus vão governar, vão receber. E lá fala que vai ser entre o Nilo e o Tigre e o Eufrates, que daria tipo as terras entre o Egito e o Iraque. Mas até onde eu sei, Israel nunca teve todas essas terras. Isso seria o que aconteceu? No máximo chegou ali no tempo do Salomão, né? Através de alianças. Então, pelas alianças de Salomão, ele realmente tinha um reino gigantesco. Ele levou até a África, né? O reino dele. Agora, como a gente vai falar do milênio, é para acontecer no milênio. Porque por enquanto, literalmente, ainda não. Vamos para casa? Amém. Glória. Aleluia.